Americanas fala em efeito catastrófico. Empresa diz que bloqueio de créditos esvaziou o caixa e precipitou o pedido de recuperação judicial. O mercado contesta a versão e busca responsabilizar principais acionistas da rede. Reportagem do Altamiro Silva Júnior e da Aline Bronzatti, lá no Estadão. Em documentos apresentados à Justiça dos Estados Unidos obtidos pelo Estadão, a Americanas afirma que os bancos credores ajudaram a secar o seu caixa após a descoberta de um rombo de 20 bilhões, que teria provocado um efeito catastrófico na empresa. A atuação dos credores, congelando recursos e antecipando dívidas, diz a varejista, a impediu de continuar operando no dia a dia e a forçou a entrar com pedido de recuperação judicial no Brasil e também requisitar sua extensão para os Estados Unidos. O pedido da Justiça americana, aceito na quinta pelo juiz da Corte de Falências de Nova York, Michael Wills, cita várias vezes a decisão do PTG Pactual de tentar reter 1,2 bilhão das Americanas como garantia do pagamento de parte da dívida. O bloqueio desse valor foi dado em liminar no Supremo Tribunal de Justiça, o STJ. A empresa culpa ainda o BTG por supostamente ter influenciado a postura de outros credores. Com a entrada da ordem de suspensão, outros bancos começaram a bloquear o acesso a Americanas, a créditos recebíveis, drenando um adicional de 3 bilhões, 580 milhões de dólares, de caixa que de outra forma seria usado para financiar as atividades comerciais normais, diz a varejista na petição. Com isso, as reservas em caixa de aproximadamente 8 bilhões, 1,55 bilhão de dólares disponíveis no fim de 2022 rapidamente teriam encolhido para algumas centenas de milhões de reais, volume insuficiente para cobrir as despesas operacionais do grupo. Diante da falta de dinheiro, a Americanas disse que não teve opção a não ser entrar com pedido de recuperação judicial na Justiça do Rio de Janeiro. Procurado, o BTG não se pronunciou sobre o caso. Reação: como o jornal mostrou, os bancos contestam a versão dada até agora pela Americanas e tentam na justiça responsabilizar diretamente o trio de investidores Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira pelo rombo do caixa da companhia. Representantes de bancos credores afirmaram não acreditar, em razão de fatores anteriores à deflagração da crise, que o comando da varejista ignorasse a existência de inconsistências contábeis de 20 bilhões. Essa batalha judicial deve extrapolar os tribunais brasileiros. O Bradesco já trabalha com seus advogados para entrar com processos também nos Estados Unidos e na Europa. Seria o primeiro desdobramento jurídico do caso, Americanas envolvendo uma companhia no exterior. As relações entre a empresa e os bancos credores azedaram de vez depois que os acionistas publicaram nota no domingo passado para dizer que não tinham conhecimento do rombo e sugerir que os bancos credores também teriam responsabilidade no caso, por não terem encontrado antes indícios de irregularidades nos balanços. O Itaú Unibanco, credor de 2,9 bilhões, classificou a sugestão como leviana, enquanto o Bradesco, com 4,8 bilhões a receber, disse que era uma tentativa de desviar a atenção do problema central, ou seja, a falta de consistência dos números das demonstrações financeiras e as responsabilidades dos seus dirigentes sobre tal fato. Saudável. Ainda pelos documentos apresentados à Justiça dos Estados Unidos, a direção da Americanas afirma que até o começo de 2023 era financeiramente saudável, 100 mil funcionários e 8 bilhões em caixa. Por sua versão, isso mudou com a tentativa dos bancos de antecipar a cobrança de empréstimos do grupo. Apesar de as Americanas terem feito progressos nas negociações com credores, alguns deles já haviam enviado comunicados de default, afirmam os advogados da varejista. Com isso, os bancos passaram a fazer compensações, bloqueando recursos do grupo para honrar as suas dívidas, além de terem congelados os novos financiamentos. A decisão de recorrer à Justiça dos Estados Unidos, que já aceitou o pedido, foi definida numa reunião da diretoria no último dia 23, com a presença do atual CEO, João Guerra Duarte Neto. Como representante legal nos Estados Unidos, as Americanas designou o advogado carioca Antônio Reinaldo Rabelo Filho. Uma das razões para pedir proteção dos ativos nos Estados Unidos é que a Americanas fez 2 emissões externas em 2020 de 500 milhões de dólares cada. Os papéis vencem em 2030 e os investidores adquiriram esses títulos e estão organizando um grupo para poder participar das negociações com a empresa na recuperação judicial. Esse grupo de estrangeiros deve juntar a investidores brasileiros detentores de debêntures da empresa, que juntos somam quase 16 bilhões em títulos da dívida das Americanas. Reportagem bem completa e que mostra uma coisa que o Davi Decati me falou numa live lá no DCM, que o barraco
entre o BTG e as Americanas é sempre... Você tem que estar do lado da pipoca, não tem que estar do lado de nenhum dos dois, porque ninguém aí é santo nessa história.